eu quero conversar com vocês à luz do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 até o 16. E nós vamos falar sobre singularidade. Ou seja, nós vamos falar sobre esse caráter distintivo do povo de Deus. Nós temos uma nova vida, nós somos inconformados com esse mundo, nós não nos conformamos com ele. E por quê? Porque nós somos diferentes, plenamente diferentes, completamente distintos desse mundo. Nós somos uma outra coisa para esse mundo. E hoje nós vamos entender o que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse para nós o que somos. Mateus capítulo 5, versículo de número 13 até o 16. Diz assim o texto sagrado, irmãos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Bendito Deus, obrigado por tua palavra, inspirada e autoritativa. Guia para os nossos pés nesses dias escuros que vivemos, onde irmãos e irmãs são perseguidos e sofrem por conta de tanta opressão e perseguição, Senhor. Nossa oração é que o Senhor nos dê força e nos ajude a sermos fiéis, independente das circunstâncias que vivemos, independente das lutas e pressões que suportamos. Que o Senhor nos dê compreensão hoje, à luz da Tua palavra, de entender qual é a nossa identidade em Ti. E a partir disso, o que o Senhor espera de nós e para o qual propósito nós devemos viver. Fala conosco, Senhor. É isso que te pedimos, em Teu nome. Amém. Eu não sei se você já assistiu o filme A Ilha. É um filme bem interessante. Eu gosto muito de filmes. Essa semana, novamente, eu caí na tentação de maratonar uma série. Eu e Thaís acabamos varando umas 2 madrugadas aí assistindo. Thaís olhou para mim e falou assim: o que a gente está fazendo, Jefferson? Eu falei: não sei, mas agora já foi. Só Deus na nossa vida. Mas eu adoro filmes. E A Ilha é um filme interessante. É um filme em que os personagens, eles vivem numa instalação e eles estão ali nessa instalação altamente controlados, acreditando que eles são sobreviventes de uma catástrofe ambiental. Então, nesse complexo que eles estão, acreditando que são os únicos que sobreviveram e agora eles estão ali. Eles estão aguardando uma senha, cada um tem uma senha, e essa senha sorteada levará esse sorteado para uma ilha. Nesse lugar onde eles vivem, irmãos, eles obedecem regras rígidas. Eles precisam vestir a mesma roupa, eles pensam as mesmas coisas, eles seguem a mesma rotina, o mesmo horário de dormir, a mesma comida, o mesmo horário de comer, e eles têm o mesmo sonho, o mesmo objetivo: ir para a ilha. É tudo padrão, é tudo igual, a mesma coisa todo dia. Horário de deitar, horário de fazer as atividades, o horário de se levantar. E a ilha é o grande propósito de cada um deles. Mas tem um segredo que nenhum deles imagina, nenhum deles sabe. Eles não são pessoas livres,
Eles não são livres e não são sobreviventes de um desastre ambiental como eles imaginam. Na verdade, esse filme é a história de que esses personagens são clones. Eles são clones criados para fornecer órgãos para os seus criadores, para os seus donos que vivem no mundo real. Então, os seus donos que estão no mundo real, caso precisem de algum órgão, um coração, um rim, alguma coisa desse tipo, eles vão acionar essa instituição e eles vão acionar esse clone que vai ter o seu número sorteado, acreditando que está indo para a ilha e, na verdade, ele vai morrer para que o seu órgão seja entregue ao seu dono. Tem um protagonista nesse filme, o nome dele é Lincoln. E o Lincoln, ele resolve questionar algumas coisas. Essas coisas muito padronizadas não se encaixam na cabeça do Lincoln e ele começa a questionar o sistema. Ele começa a fazer algumas perguntas, ele começa a observar que aquelas coisas, tudo certinhas, não estavam certas, não estavam em ordem. E então ele descobre essa farsa. Ele descobre que as coisas estavam erradas. E nesse momento que ele descobre, o Lincoln precisa fazer uma escolha muito difícil na sua vida. E qual é a escolha? Ele precisa escolher entre continuar sendo igual aos demais, vivendo aquele modelinho que ele sabe que é mentiroso, mas que é o padrão, mas ele vive daquela forma para manter-se vivo, para sobreviver enquanto ele conseguir, ou ele se torna diferente, singular, diferente, distinto de todos aqueles, e corre o risco de, mesmo sendo livre, colocar a sua vida em risco. Esse filme faz eu pensar sobre algumas perguntas, irmãos. Esse filme faz eu pensar se tudo ao nosso redor não está, na verdade, nos moldando para que a gente seja apenas mais um também. Se todas as coisas em que a gente acredita, pensa, vê, se esse mundo que a gente vive, na verdade também não está nos moldando para sermos apenas mais um. E se a cultura estiver tentando te convencer que é perigoso demais ser diferente, e se a cultura estiver fazendo você acreditar naquelas vozes que eles pregam, que você precisa ser exatamente do jeito que eles querem que você seja, porque esse é o jeito certo. Para que você seja aceito por eles, você precisa fazer como eles querem, você precisa aceitar os padrões que eles estabelecem, porque senão você não é uma pessoa legal, porque senão você não é uma pessoa aceita. Basta a gente olhar para o cristianismo do nosso país. Embora a gente viva em um país com liberdade religiosa, você pode sair da sua casa e vir para o culto e assistir um culto num dia frio e fazer essa escolha livremente. Mas faz um texto de publicação numa postagem sobre um conteúdo diferente que você é contrário. Escreve uma opinião que é aquela parte da opinião cristã sobre o aborto ou sobre algum outro tema polêmico no Instagram ou numa rede social. E você vai observar que não há tanta liberdade assim. E eu não estou discutindo que a gente não possa ter opiniões diferentes sobre temas polêmicos, mas quando a nossa opinião, ela parte de pressuposto cristão, da nossa fé, daquilo que a gente acredita, pronto, nós somos atacados, nós somos objetos de pedradas, nós somos como Estevão, apedrejados até a morte, somos bloqueados e na linguagem moderna somos cancelados, essa é a verdade. Nós olhamos para esses irmãos que pregam nas praças públicas, que às vezes até nós mesmos achamos que eles são meio malucos, não é verdade? Mas experimentem numa praça pública pregar sobre o Evangelho. Experimenta ter a coragem de pegar uma Bíblia e ir aqui numa praça e começar a falar sobre Jesus. E você verá que logo encostará alguém em você e vai mandar você se calar. E talvez até vai te bater, porque
nós não temos essa liberdade religiosa. A liberdade que nós temos, ela deve estar limitada a 4 paredes. Você quer acreditar no que você acredita? Acredita no seu canto, acredita para você. Porque me parece que o mundo está tentando convencer a gente que ser cristão é perigoso demais. E é isso que, por exemplo, países como a gente viu aqui nesse vídeo, eles acreditam. E por isso que há perseguição religiosa. É por isso que o cristianismo não pode exercer livremente a sua fé. É por isso que irmãos precisam esconder-se, não podem professar publicamente a sua fé, não podem sequer ter Bíblia. Eles precisam esconder suas Bíblias. Alguns precisam esconder páginas da Bíblia para que eles tenham contato com a palavra de Deus. Porque a cultura está tentando convencer que é perigoso demais ser singular, ser diferente à luz do Evangelho. Mas Jesus, no Sermão do Monte, olha para um grupo improvável de pessoas, de discípulos, e ele declara o seguinte: vocês são diferentes, vocês não são iguais ao mundo. Vocês precisam questionar essa cultura. Vocês precisam questionar essas vozes que clamam pela fidelidade de vocês, dizendo que o padrão certo é esse, e que vocês têm que aceitar, para que vocês sejam bem vistos, para que vocês sejam queridos, para que vocês até sejam bem aceitos por eles. Vocês precisam se moldar a esse mundo. Não é isso que Jesus fala. No Sermão do Monte, após ele falar sobre as bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5, vocês vão observar lá no início do capítulo ele dizendo: quem são os bem-aventurados? E então ele diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que são puros de coração, os pacificadores. E toda essa lógica do reino de Deus, ela já é subversiva. Porque o Senhor Jesus, ele nada na contramão dos valores do mundo. Como bem-aventurado é aquele que tem fome. Como bem-aventurado é aquele que tem sede. Como bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Essas coisas não se encaixam, não faz sentido, mas na lógica do reino faz. Então o Senhor Jesus Cristo vai dizer no versículo 13, qual é a lógica do reino de Deus propriamente. E ele começa dizendo para nós, a partir do versículo 13, parte A, e a partir do versículo 14, parte A, sobre uma singularidade do ser. Ou seja, nós somos diferentes, distintos, e isso tem a ver com quem somos, com o ser, com a nossa identidade. Vamos dar uma olhadinha para o texto. Ele diz assim no início do versículo 13, vocês são. Olha que interessante. Vocês são o sal da terra. Olha o versículo 14, parte A. Vocês, novamente, são a luz do mundo. E quando o Senhor Jesus está falando sobre vocês são, ele está usando o verbo ser aqui para fazer essa afirmação de quem somos. O Senhor Jesus está falando, meus irmãos, sobre identidade. E o que ele está dizendo para nós é que nesse mundo onde a identidade está perdida, onde as pessoas olham para o espelho e elas não conseguem mais entender quem são, elas olham para o espelho e falam assim, eu estou em dúvida se eu sou isso mesmo que eu estou vendo, eu estou no corpo, neste corpo, mas eu não sou isso, eu não sei se eu sou um cachorro ou se eu sou um gato, eu não tenho certeza sobre quem de fato eu sou. Em um mundo em que a identidade está corrompida, e esses valores estão corrompidos, não por causa dos nossos afetos simplesmente, mas por causa do pecado. O pecado corrompeu todas as nossas estruturas, e esses valores, a nossa identidade também. O Senhor Jesus olha para o seu povo, para a sua igreja, e ele diz, vocês não podem ter dúvidas sobre quem vocês são. Então, ele não faz uma afirmação a partir da dúvida. Ele não diz assim, vocês deveriam ser,
vocês poderiam ser, olha, talvez vocês sejam. Não, ele é categórico em dizer: vocês são. Isso significa, meu irmão, que uma vez que você em Cristo tem uma nova vida agora, e que agora, a partir dessa nova vida, você não mais se conforma, não é mais possível se modelar a partir desse mundo, não é mais possível colocar vinho novo em odre velho, agora você é nova criatura em Cristo, você precisa ter mente esclarecida, não mais obscurecida, para compreender que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Vocês são. E aqui não é espaço para dúvida sobre quem nós somos na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai dizer quem nós somos. Olha a continuidade do versículo. E quando ele vai falar sobre quem nós somos, ele diz: vocês são sal da terra. E ele vai dizer no versículo 14: vocês são luz do mundo. E quando nós olhamos para isso, nós passamos da consciência de identidade, vocês são, para uma ideia de caráter distintivo daquilo que nós somos. Porque ele vai dizer para nós: vocês são luz do mundo e sal da terra. Compreende comigo o seguinte: o mundo não é sal, vocês são sal. E vocês são sal nesse mundo. E significa então que esse mundo, falta nele esse elemento importante. Falta no mundo esse condimento importante. Falta no mundo sal. Vocês são o sal. Vocês são diferentes do mundo. O mundo não tem o que vocês possuem. Vocês são distintivos do mundo. O mundo não tem luz, e isso significa que o mundo vive em trevas, mas vocês são a luz do mundo. E aqui então o que o Senhor Jesus está dizendo para nós é que nós somos diferentes, singulares, distintivos do mundo. Não tem como a igreja de Jesus, o povo de Deus, o povo da aliança, se conformar com o mundo, porque agora que você entendeu que você é nova criatura em Jesus, agora então você é sal para esse mundo. Você é diferente dele. Agora você é luz para esse mundo. Você é diferente dele. Essa singularidade começa com a identidade, porque nós somos diferentes, porque Cristo nos fez diferentes. Mas agora ele diz, esse caráter distintivo é um pouco mais profundo. O mundo está em decadência, por isso o mundo precisa de sal. E o mundo está em trevas, por isso o mundo precisa de luz. E isso significa que a igreja não pode buscar no mundo a referência. Isso significa que o mundo precisa buscar na igreja a referência. Mas a verdade é que muitos púlpitos, irmãos, têm lido esse versículo de forma errada. Eles leem, ao invés de ler, vocês são o sal da terra, eles leem, vocês são o melzinho da terra. É isso que eles leem. E aí, quando eles leem isso, eles acham que a igreja precisa se conformar com o mundo, ser a queridinha do mundo. Eu não sei qual é a estratégia, se é a igreja cheia, se é simplesmente para ter grandes templos, eu não sei. Mas nós não estamos aqui para sermos queridinhos, aceitos, não. A mensagem do Evangelho, ela não é doce. Ela não é doce, ela é difícil. Ser cristão é a coisa mais difícil que eu escolhi na minha vida pela obra do Espírito quando Ele abriu os meus olhos. Porque implica em morrer para mim mesmo e viver todos os dias para Cristo. Implica em dizer não para as minhas vontades, para o meu coração inclinado ao pecado, e dizer sim para Cristo, porque agora eu sou a habitação do Espírito, eu sou guiado pelo Espírito, não mais pelas minhas vontades. Isso significa morrer para mim, para viver para a glória de Deus. Significa então, irmãos, que isso é difícil.
é doloroso, é amargo, mas a igreja do século 21 tem ido buscar no mundo referência. Mas vem o evangelho e diz, não, vocês são distintos do mundo. É o mundo que precisa vir buscar na igreja referência. O mundo está em decadência. Vocês estão indo lá buscar nesse mundo caído referência, sendo melzinho para eles. Não! O mundo está sofrendo e é a igreja que é a salva-vidas para esse mundo perdido. Mas a gente tem entendido tudo errado. O mundo está justamente carente daquilo que a igreja possui, sal e luz. Mas a gente se perdeu nisso. E além disso, identidade, distintivo, caráter de distinção. Existe também um caráter, quando Jesus faz essa afirmação na singularidade do ser, de exclusividade, irmãos. Nosso caráter de identidade, de distinção e de exclusividade. O que eu quero dizer com isso? Sal e luz não têm substitutos, irmãos. Sal e luz são únicos, são exclusivos. O mundo, ele pode oferecer para nós diversas versões de moralidade, diversas versões de generosidade, diversas versões de justiça, diversas versões de valores outros e quaisquer, vozes outras que clamam pela nossa fidelidade, mas só a igreja de Jesus, só os discípulos de Jesus têm a verdadeira, única e exclusiva essência do reino. Deixa eu te deixar isso mais claro. Não existe um substituto para o sal. Você pode até usar outros temperos para temperar, mas temperos outros não é sal. Sal é exclusivo, não tem substituto. Se você não quiser usar os temperos, você vai temperar sua comida apenas com sal, e isso é suficiente, não é verdade? Você pode usar só sal para temperar a sua comida. Minha sogra, por exemplo, ela só tempera sal. Não, sal. Porque sal é suficiente. Você não precisa de outra coisa. Não tem substituto. Não é que nem o açúcar que a gente pode substituir por um adoçante. Sal não tem substituto. A mesma coisa é a luz. Você não tem um substituto para a luz. As trevas não são afastadas por uma outra coisa. A única coisa que afasta as trevas é luz. Não há substitutos. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que você é sal e luz desse mundo, o Senhor Jesus está definindo a sua identidade, quem você é. Não olhe para o espelho e tenha dúvida sobre quem você é. Não esteja no seu emprego se perguntando quem você é, quando as pessoas estão passando por dificuldades, lutas e angústias. Você é cristão e ali você é sal, ali você é luz. Você precisa entender que você é diferente das pessoas que estão ali. Você não pode se conformar com o grupo do futebol e com as figurinhas que estão ali dentro. Você não pode se conformar com os grupos que mandam mensagens outras, que apodrecem os valores cristãos. Não, você é distinto desses valores. E você precisa compreender que esse caráter é de exclusividade. Não há substitutos para aqueles que são filhos de Deus. Deus está contando com o sal que é você. Deus está contando com a luz que é você para transformar a realidade desse mundo carente, para ser a referência para esse mundo carente. Nossa singularidade não é, portanto, irmãos, uma construção do nosso esforço, das nossas ideias, mas é uma consequência da nossa nova identidade em Cristo. Nós somos sal e luz porque pertencemos a Ele e não há um substituto para isso no mundo. E como Lincoln, quando a gente começa a questionar então esse padrão do mundo, a gente começa
a perceber que a gente vai ter que tomar algumas decisões na vida, porque não dá para ficar sendo conformado, ou melhor, enganado por esses modelos. Talvez você vai ter que sair desses grupos de WhatsApp que você está. Talvez você não vai poder mais participar de algumas mesas na hora do almoço lá na empresa, porque você não pode buscar referência no mundo para aquilo que você é. Se você se sentar nessa mesa, é para que o mundo busque em você a referência do sal e da luz que você deve ser na vida dessas pessoas. Agora, uma vez que nós sabemos quem somos, o que isso implica na minha vida, Jefferson? O que isso deve me mover? O Senhor Jesus vai dizer, a partir da parte B desses versículos, 13b, 14b e o versículo 15, ele vai falar sobre a singularidade da ação. Vamos dar uma olhadinha? A continuidade do versículo 13 vai dizer assim, vocês são o sal da terra, mas olha, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha o versículo 14, a parte B. Vocês são luz do mundo, mas tem aí uma compreensão sobre o papel dessa luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha o versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, essa candeia no lugar apropriado, o que vai acontecer com ela? Ela ilumina a todos os que estão na casa. Nessas duas partes, o que o Senhor Jesus está falando é sobre a ação do sal e a ação da luz. A singularidade. Vocês são diferentes na sua ação. O sal, ele não pode perder seu sabor. A luz não pode estar escondida, ela precisa estar num lugar em que ela apareça. Vamos olhar para o sal então. Quando a gente pensa então na função do sal, o sal tem algumas características. E a primeira delas é essa que o Senhor Jesus fala sobre perder seu sabor. A primeira função do sal, meus irmãos, é sabor nas coisas. A gente sabe disso. A gente coloca um salzinho na comida, ela brilha, não é verdade? A gente sente o gosto da coisa. Come uma comida sem sal e a gente percebe que está meio insossa, está sem graça, está xoxinho, né? Eu sou filho de um baiano, então vocês imaginam, né? Comida tem que ser temperada. Então, sabor. Esse é o papel, a função do sal. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, em outras palavras? Que nós, como sal, acrescentamos sabor ao mundo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Nós devemos ser o tempero que torna a vida daqueles que estão aí fora mais saborosa. Sabor é alegria. Quando a gente come aquela comida saborosa, a gente sente felicidade, alegria. Come uma comida gostosa, aquilo traz felicidade para a gente. Come uma comida sem graça, sem sabor. Puxa vida, tem sal aí? A gente logo busca o saleiro para a gente trazer aquela alegria para o prato. Então, meu irmão, o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você é que aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você estiver, no trabalho, na sua casa, com a sua família, dentro da sua casa, com os seus companheiros na faculdade, aonde você estiver, você precisa compreender que você acrescenta sabor na vida das pessoas. Quando você estiver lá no trânsito e alguém te fechar, não é xingar, mas é trazer sabor para a vida de alguém e falar, seu dia pode ser melhor do que isso. Eu sei que é difícil,
Mas o que o Senhor Jesus está dizendo para nós: vocês agora devem ser insubmissos a essa realidade do mundo, fiéis à palavra de Deus, e fiéis a essa palavra, vocês agora precisam compreender que são novas criaturas, e que não se conformam mais com esse mundo, e precisam então trazer sabor a um mundo que está insosso, um mundo que está insosso pelo pecado, que o pecado arrancou o seu sabor, que agora ele está sem graça, sem vida, sem valor. Mas se você compreender quem você é, aonde você estiver, você pode trazer sabor para a vida das pessoas. Quando alguém chorar, você pode dizer o que Jesus pode fazer na vida delas, se elas crerem em Jesus. Quando alguém estiver passando por dificuldades, você pode dizer para essas pessoas que Jesus pode transformar dificuldades em pastos verdejantes e águas tranquilas, porque não é sobre as coisas, mas é sobre uma pessoa em quem confiamos, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode trazer sabor, porque você é sal. Não significa que nós vamos mudar a vida das pessoas. Não significa que talvez a gente vai conseguir transformar os resultados. Mas significa que você pode trazer um novo significado a partir do Evangelho para a vida de alguém. Quantas pessoas sabem que você é cristão por onde você passa? Quantas pessoas que contaram ou dividiram alguma coisa com você triste, você deu a elas sabor nesses últimos dias? Pois bem, meu irmão, você é sal para trazer sabor para a vida das pessoas. Mas o sal tem uma outra função, e essa função, ela tem a ver com conservação. Os mais antigos, sem dúvida alguma, sabem disso, né? Sal impede o apodrecimento da carne, dos alimentos. O sal é usado para transformar os alimentos e fazer um selo neles para que eles não apodreçam. A igreja, meus irmãos, ela tem esse caráter. A igreja impede o apodrecimento do mundo, o apodrecimento das estruturas sociais. A igreja refreia o mal. Mas como assim, Jefferson? Você sabia que o sistema universitário que nós temos no nosso mundo, ele foi uma invenção da igreja cristã? Sim. As universidades existem por causa da igreja. Foi porque as igrejas, elas criaram as universidades, por isso hoje nós temos universidades no mundo. A igreja cristã introduziu a arte, a igreja cristã introduziu a música, a pintura, a literatura. Muitos dos maiores artistas mundiais foram cristãos, e isso se aplica, por exemplo, na área da música. Bach, por exemplo, ele, quando escrevia suas músicas, ele escrevia embaixo de todas as suas letras: Soli Deo Glória, somente a Deus glória. E tantos outros, Vivaldi, enfim, a igreja cristã iniciou o movimento beneficente no mundo ocidental. A igreja cristã, ela criou os orfanatos para ajudar as crianças que eram abandonadas. A igreja cristã, meu irmão, no mundo impediu o avanço da podridão. O mundo é melhor porque os cristãos estão aqui nesse mundo. E por mais que a igreja seja perseguida, e por mais que a igreja seja ofendida, tire os cristãos do mundo, e esse mundo apodrecerá nos seus pecados. Ele só não apodrece porque a igreja de Jesus continua aqui, viva e eficaz para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, aonde você está como sal, a podridão não pode avançar. O sal chega, a podridão não avança mais. Sabe por que então eu estou dizendo que não dá para estar nesses grupos de WhatsApp, nessas mesmas rodas de conversa? Sabe por que eu estou te dizendo que você, como Lincoln, vai ter que tomar algumas decisões, ainda que isso custe caro, talvez até algumas amizades?
Porque você é sal, é essa a sua identidade. E não dá mais para encontrar substitutos para isso. O sal impede o avanço da podridão. Aonde o sal chega, a podridão não avança mais. Ela precisa estancar, ela precisa parar. Contudo, me parece que a igreja do nosso tempo é ensinada a ser sal dentro do saleiro, nas quatro paredes. É muito fácil ser sal aqui, irmão. A gente levanta a mão, a gente canta que Jesus é o centro, a gente faz bonito. Mas e lá fora? E no nosso casamento, como a podridão está avançando? E com o relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos irmãos, com as pessoas do nosso trabalho. Quantas pessoas no seu trabalho dão testemunho do teu cristianismo? Quantas pessoas na tua rua dão testemunho do teu casamento cristão, ou dos gritos que você dá com a sua esposa? Está na hora da gente entender que se nós fôssemos sal, como os discípulos de Jesus, como esses irmãos que nós vimos aqui sofrendo, nesse vídeo da igreja perseguida, se nós arriscássemos com tanta ousadia ser sal como esses irmãos, então talvez isso nos custaria muito caro. Talvez a gente seria preso também. Talvez a gente perderia o nosso emprego. Talvez a gente ficaria sem salário. Quando a gente estuda a história da igreja, eu não falei isso para os irmãos pela manhã, mas quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda a história da igreja perseguida de Esmirna, a igreja sofredora, no livro de Apocalipse, uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja que o Senhor Jesus pede para o apóstolo João escrever para ela, dizendo: eu conheço o teu sofrimento. A igreja sofredora, a história de um homem da igreja de Esmirna, um empresário do ramo de joias, que ele, quando conheceu o evangelho, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Seus sócios fizeram de tudo para que ele perdesse a sociedade, para que ele perdesse a composição societária que ele tinha na empresa, e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, porque ele reconheceu Jesus como seu Senhor. E há um relato no historiador sobre a vida desse homem, que ele conta que as filhas desse homem foram vistas pela cidade de Esmirna procurando alimento pelas ruas para comer, porque não tinham mais comida, mas não negaram o nome de Cristo Jesus. O bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, foi preso e colocado dentro de um boi de bronze e foi cozido vivo, com fogo embaixo. E o imperador romano dizia para que ele negasse o nome de Jesus, que ele seria livre daquela condição. Mas Policarpo não negou o nome de Jesus e ele foi cozido vivo. Mas o historiador diz que enquanto o fogo queimava aquele boi, ouvia-se lá de dentro Policarpo orando ao Senhor, entregando a sua vida. Ser sal implica impedir que a podridão avance. Significa que às vezes a gente terá que tomar decisões difíceis, ainda que isso nos custe muito caro, mas eu e você preferimos ser sal dentro do saleiro, de acordo com a nossa conveniência, ser crente debaixo do ar-condicionado. Está na hora da gente tomar decisões a partir de quem somos. Mas há um último elemento nesse contexto em que o Senhor Jesus diz sobre a função do sal e da luz. Ele vai dizer ainda sobre o sal, e ele diz no versículo de número 13, algo interessante que a gente pode passar desapercebido se a gente não estudar um pouquinho, que é o seguinte: ele diz para a gente assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E por que Jesus está falando isso? O sal daquela época na Galileia, ele era extraído do Mar Morto.
O Mar Morto, ele tem uma grande concentração de sal. E por isso as pessoas, inclusive até boiam quando estão nele. Então, o sal era retirado do Mar Morto. Mas lá também havia outros minerais. E o sal acabava tendo contato com esses outros minerais. E em contato com esses minerais, ele acabava perdendo a sua pureza. O sal se contaminava. E por isso o Senhor Jesus está dizendo: se o sal perder o seu sabor. A ideia aqui para o leitor da época é: se o sal se contaminar, se ele contaminar-se com outros minerais, ele vai perder a sua salinidade, e com isso ele vai perder o seu sabor. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer para esse povo e para mim e para você, é que sal precisa ser puro, precisa ter pureza, não pode se contaminar. Ele não pode, de maneira nenhuma, permitir que aquilo que ele é seja tocado por outros minerais, por outras coisas. Jesus está dizendo ao seu povo que ele é o sal da terra e, portanto, não deve permitir que a salinidade seja retirada dele, que a pureza seja retirada dele. Se não somos o sal da terra, irmãos, é provavelmente porque permitimos que o mundo nos contaminou. Se a podridão do mundo continua avançando onde eu e você estamos, é muito provável então que o nosso sal está contaminado. A gente perdeu a pureza. A gente não está mais sendo o verdadeiro sal, a verdadeira essência do reino de Deus, como fomos chamados para ser. Vocês são sal da terra. E aí o que acontece quando o sal perde o seu sabor, Jefferson? Quando ele perde a sua característica, quando ele perde a sua pureza. Olha a continuidade do versículo 13. Não serve mais para nada. Ele então só serve para uma coisa, para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, meu irmão, é que você tem um papel no reino de Deus, você é cooperador de Deus na sua missão, e você precisa entender que, como sal, você precisa trazer sabor e conservar a vida das pessoas, e isso não dá para fazer de forma impura. Não dá para se contaminar, não dá para viver com um pé aqui e outro ali, não dá, você precisa fazer uma escolha, não dá para se conformar com o mundo, inconforme-se, seja diferente, singular, porque se você não se inconformar, se você se amoldar aos padrões, você vai perder a sua pureza. No versículo 14, ele continua dizendo para a gente, agora estabelecendo o paralelo da luz. E ele vai dizer: não se esconde uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que todos possam vê-la, iluminar todos que estão na casa. E o que Jesus está dizendo? Iluminar aqueles que estão na casa, algo que está aparente, não se pode esconder uma cidade construída. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós fomos chamados para iluminar, para aparecer para aqueles que estão nas trevas. O mundo está em trevas, e essas trevas, elas aconteceram em Gênesis 3, quando o homem pecou. O pecado entrou na história da humanidade, o pecado invadiu nossas estruturas, ele afetou todas as nossas esferas, a nossa vontade, os nossos pensamentos, quem somos, o nosso coração, e tudo aquilo que nós somos é afetado pelo pecado. O salmista vai dizer que no ventre da nossa mãe nós somos formados em pecado, mas agora
embora em pecados, em Cristo nós somos nova criatura. E por isso o Senhor Jesus está dizendo: você é luz. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que o Senhor Jesus, Ele se apropria de um título que é dele. Em João, nós vamos ver Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. Mas agora aqui no Sermão do Monte, Ele diz para esses discípulos: vocês são luz. E isso significa o quê? Que nós não irradiamos luz própria. Nós irradiamos a luz daquele que é a verdadeira luz do mundo para aqueles que estão perdidos em trevas. Eu e você estamos irradiando a luz daquele que é o verdadeiro sol da justiça, que ilumina a escuridão que os homens estão vivendo, que um dia iluminou a minha e a sua escuridão. E a verdade, irmãos, é que a escuridão não permite que as pessoas vejam. Na escuridão as pessoas não enxergam, não são capazes de discernir o caminho certo do errado. Na escuridão as pessoas se machucam, elas caem em buracos, elas batem em lugares, elas se resvalam, elas não conseguem enxergar. Percebe a importância que você tem na vida de alguém quando Jesus diz: você é luz? Significa que a igreja como luz é um sinônimo de esperança para aqueles que estão na escuridão, porque agora, onde a luz chega, a escuridão tem que recuar. Então as pessoas irão ver, elas não vão mais cair nos buracos, elas não vão bater mais nos lugares, elas vão poder discernir o certo do errado. Você como luz é esperança na vida daqueles que estão em trevas, meu irmão. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Onde a luz chega, as trevas precisam recuar. E olha que curioso, isso traz uma observação muito importante para mim e para você. Significa, irmãos, que se uma vez que compreendemos que somos sal, e uma vez que compreendemos que somos luz, e o sal, ele dá sabor, ele impede a podridão, e a luz afasta a escuridão, a gente precisa ter clareza de que sal só faz isso, só saboreia em contato com o alimento, certo? Não dá para salgar uma coisa sem você colocar o sal no alimento. Não dá para conservar um alimento sem pôr sal nesse alimento. Não dá para impedir o avanço das trevas sem que a luz tenha contato com as trevas. Não é verdade? Significa que a gente precisa ter contato. E aqui então significa que não há neutralidade para o povo de Deus, irmãos. Não, significa que nós somos chamados para a ação. Alguns cristãos, quando conhecem a Jesus, eles acreditam que agora eles precisam viver como uma ilha. Eles precisam se isolar, não dá mais para ter contato com fulano, com beltrano, não dá mais nem para jogar bola, não dá mais para fazer isso, não dá mais para fazer aquilo. Não, meu irmão, calma, respira, não é bem assim. O sal e a luz agem em contato com o objeto da sua ação. O sal precisa tocar o alimento, a luz precisa tocar as trevas. Não há neutralidade. E isso significa o quê, Jefferson? Significa que a igreja, ela precisa tocar o mundo com a sua influência. Nós não somos influenciados pelo mundo, mas nós influenciamos o mundo. Você precisa tocar essa realidade, não se isolar dessa realidade. Nós somos diferentes do mundo, mas nós precisamos tocar esse mundo, penetrar esse mundo para transformá-lo à imagem do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, o versículo de número 16 vai dizer para a gente o seguinte: assim, então, uma vez que vocês concluíram quem são, a singularidade da ação de vocês, qual é o propósito de tudo isso? Versículo 16 vai dizer para a gente: a singularidade do propósito está em: assim brilha a luz de vocês diante
dos homens, para que eles vejam as suas obras, as suas boas obras, e com isso eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe qual é o propósito de compreensão de quem vocês são, a identidade de vocês e da ação de vocês? O outro, o próximo. Não termine em você. Olha o versículo. Brilhe a luz de vocês diante de quem? De você mesmo? Não, diante dos homens. Significa, meu irmão, que o sal não é sal dentro do saleiro, mas ele é sal tocando a vida das pessoas. A luz não é luz apagada, ela precisa tocar as trevas. Brilhe a luz de você para os homens. A gente quer ficar sentado na nossa cadeirinha confortável, a gente quer ficar bonitinho no nosso cristianismo gospel, gourmetizado. Não, meu irmão, sai dessa vida, desse cristianismo gourmet que você está vivendo e toca o mundo para transformá-lo. Transforma a realidade que está à sua volta, o mundo em que você vive, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não é para parar em você, não é para terminar em você, é para que isso avance. Você é chamado para ser cooperador de Deus na missão, tocando a vida daqueles que estão sem sabor, apodrecidos e nas trevas. E mais do que isso, quando isso acontecer, quando você tocar a vida dos homens, o resultado, Jefferson, final, olha o que o versículo diz: para que vejam as suas boas obras. Aí alguém vai parar o versículo aqui e vai dizer: pronto, que legal. As pessoas vão ser tocadas, transformadas, e elas vão ver as minhas boas obras. Vou tirar uma selfie e vou colocar lá no meu Instagram. Vou colocar um versículo bíblico. Olha, estou ajudando o pobre, a viúva, o órfão, o perseguido, né? Olha como eu sou crente. Eu saí, pastor, da minha cadeira gourmetizada. Não é sobre você, cara pálida. Olha a continuidade do versículo. Para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Sabe qual é o fim último do homem, irmãos? Não é buscar glória para si. O fim último do homem, de acordo com o catecismo de Westminster, é glorificar a Deus. Sabe por que vivemos, se movemos e fazemos tudo o que fazemos? É a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Sabe por que estamos aqui nessa noite? Depois de já ter feito um culto de manhã, essa igreja estava cheia. Por que vocês estão aqui com essa porta aberta? Porque Jesus precisa ser conhecido. Porque o mundo precisa ser tocado. Porque a podridão precisa parar. Porque o mundo precisa de sabor. Porque as trevas precisam recuar. Essas portas estão abertas porque alguém precisa saber sobre Jesus Cristo de Nazaré. E enquanto isso estiver aberto, enquanto o mundo estiver ouvindo, a obra de Deus, a sua missão está acontecendo até que Ele venha. E Ele está sendo glorificado através das nossas vidas. Eu quero te convidar a orar nessa noite. E a oração é muito simples. A oração é para que você compreenda que Jesus não nos chamou para sermos mais um no meio da multidão. Jesus não nos chamou para ser mais uma voz no meio de tantos. Ele te chamou para ser singular, diferente. Ele nos chamou para ser sal em um mundo que está sem sabor, que está apodrecido. Ele te chamou para ser luz em um mundo que está tropeçando nas trevas. E por que Ele fez isso? Porque Ele mesmo é o sal e a luz verdadeira.
Foi Cristo quem deu sabor à minha vida, irmãos, quando eu estava perdido nos meus pecados. Foi Ele mesmo que deu sabor à sua vida e cessou a podridão do pecado. A nossa existência, ela não é mais marcada pela morte, pelas trevas, porque foi Cristo que iluminou o nosso mundo cego pelo pecado. Ele é a singularidade por excelência, o único justo, o único santo, o único caminho, a única verdade, a única vida. E agora nós somos singularmente dele e somos chamados para sermos singulares também como ele é neste mundo. Por isso, é uma oração de convocação. É uma oração para você entender sua identidade e abraçar a missão de Deus em ser sal e luz nesse mundo. Curve a sua cabeça. Obrigado por tua palavra, Jesus. Obrigado porque é o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos atrai. Nós não somos bons e de nós mesmos nossos olhos jamais seriam abertos. É obra do teu Espírito se revelar a nós. Mas agora que os nossos olhos foram abertos e te vemos como tu és, um Deus santo, um Deus amoroso e gracioso que trouxe sabor às nossas vidas, que impediu o avanço da podridão do pecado nas nossas vidas, que afastou as trevas das nossas vidas. Faz isso por meio de nós na vida daqueles que ainda não te conhecem. Que esta igreja entenda quem é, a sua identidade. Nós somos sal e luz deste mundo. E como sal, o Senhor nos chama a trazer sabor para a vida daqueles que não têm mais sabor, que vivem uma vida insossa pelo pecado. A trazer, Senhor, conservação do teu Espírito, impedindo o avanço da podridão do pecado, a fazer com que as trevas recuem, a restaurar famílias, relacionamentos, casamentos, amizades. Faz isso por meio de nós, Senhor. Que as pessoas nos conheçam, porque somos cartas vivas, testemunhas de Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que isso nos custe muito caro, ainda que eles não nos entendam, ainda que isso custe amizades, relacionamentos, que a gente seja insubmisso aos valores desse mundo e que a gente escolha ser fiel única e exclusivamente ao Senhor, porque não há substitutos no reino de Deus, e que isso glorifique o teu nome e que o mundo conheça o Senhor. É assim que oramos, em teu nome. Amém.